Há uma escritura que eu quero ler aqui com vocês. E vou pedir para que a igreja abra suas Bíblias, por favor, em la Epístola de Pablo aos Romanos, capítulo 8. Vamos ler a partir do versículo 28 hasta 30. Romanos 8, 28 a 30. Amém. Amém, graças a Deus. Saludos nossos irmãos de Califórnia e de Jalisco, Zapopan, Jalisco. Deus os bendiga, irmãos. Amém. Todos podemos ler? Amém. Diz assim a palavra do Senhor. E já sabemos que a los que a Deus amam, todas as coisas les ayudan a bien. A los que, conforme ao propósito, são chamados a ser santos. Porque a los que antes conoció, también les señaló desde antes el camino para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que les señaló desde antes el camino, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificará. Amém. Amém? Amém. Na Bíblia do irmão Brana, tanto em inglês como também em nossas Bíblias em português, essa palavra que aqui apresenta em sua tradução, glorificará, está em el futuro. Pero nas Bíblias do irmão Brana, em inglês, e nas nossas em português, isso está en el passado. ¿Sí? Nos glorificou. Ou seja, para Pablo, isso já aconteceu potencialmente. ¿Sí? Porque atualmente será quando você estará allá. Pablo aqui está se referindo ao tempo em que nós tendremos nossos corpos glorificados no dia do rapto. Pero Pablo aqui está dizendo, isso já é uma realidade para os hijos de Deus. Porque nadie pode tomar usted das manos de Deus. Já hablamos sobre isso, ¿sí? Então, as promessas de Deus para nós serão cumpridas, todas elas. Então, aqui Paulo está dizendo, nós já estamos justificados, já estamos limpios, santificados, glorificados. Isso é uma realidade para nós. Pero Paulo aqui está dizendo que Deus nos predestinou. Nos predestinou para a salvação. E aqueles que Deus havia conhecido de antemano. Como Deus nos conheceu de antemano? Quer dizer que nós teníamos uma pré-existência antes? Não. Nós estávamos na mente de Deus na forma de atributos, estávamos em seus pensamentos. ¿Sí? Então, quando nós vinimos a este mundo, cada um de seus filhos em seu tempo oportuno, ¿sí? Vino acá, a este mundo, e tomou conhecimento de seu chamado, de sua vocação, de que ele era um filho de Deus, elegido por Deus para a salvação. E isso é por predestinação. Deus não somente conheceu você de antemano, irmão, ele determinou, eu vou salvar isto, aquilo, foi assim. Amém? Porque Deus conheceu seus filhos, como eu dije, como sendo parte de seus próprios atributos. Ele sempre mirou você como se você fosse seu próprio Hijo Jesucristo. Ou seja, as características do Hijo de Deus estariam em nós. Então, quando Deus contempla você, a mim, Ele não vê a nós, Ele vê seu Hijo em nós. Ele não vê suas obras, suas labores, Ele vê as obras e os labores de seu Hijo Jesucristo. ¿Sí?
Como decimos, el hermano Branham también decía esto, si Dios mirar para nosotros y contemplar nuestras propias vidas, nuestro propio vivir y caminar, nuestras propias obras, estamos condenados, hermanos, porque no hay nada de bueno que podemos presentar para Dios. La Biblia dice que no hay ni un justo adelante de Dios, ¿sí? No hay quien haga el bien, así que está en sus Biblias. Entonces nosotros no tenemos nada de bien en nosotros. Todo lo que somos, somos por causa de su gracia. Entonces Dios nos contempla como parte de Él. Así como Jesucristo, su Hijo, era una parte de Dios, dijo el hermano Branham. Todos los hijos de Dios son parte de Dios también. ¿Sí? No de la misma medida como fue su Hijo. Porque en ese Hijo, Dios pudo habitar en Él corporalmente en plenitud. Dios habita en nosotros mediante su Espíritu en una medida, en una porción, pero no en plenitud. ¿Sí? Nosotros podemos ser parte de Dios, parte de la deidad, pero solamente su Hijo, el primogénito de Dios, el unigénito de Dios, y la palabra en griego, si no me equivoco, es monogenes, ¿sí? Monogenes, que quiere decir de una especie única, ¿sí? Hijo especial de un tipo único, ¿sí? Entonces Jesucristo, el Hijo de Dios, era especial, pero Él fue nuestro ejemplo, Él fue nuestro padrón, Él fue nuestro modelo, ¿sí? Yo recuerdo y siempre cuento esa historia desde la primera vez que yo la conocí, de que cierta vez un hombre oraba a Dios diciendo, Dios, yo quería saber cómo era el semblante de tu hijo. Él tenía un grande deseo. Y él hablaba en sus oraciones, Dios me muestra que tu hijo se revela para mí, yo quiero saber cómo es, haz muchos retratos, muchas pinturas. Yo sé que él no es así como están pintando, ¿cómo es? Yo quería saber cómo es el semblante de tu hijo. Entonces, y un día, Dios le dio un sueño. En ese sueño, él contempló 3 hombres colgados en la cruz, en un monte, y al principio, cuando ele contemplou esses 3 homens, ele imediatamente compreendeu que era uma referência na Bíblia, porque a Bíblia dijo que Jesus foi colgado com mais 2 ladrones, ¿sí? Então, em seu sonho, ele contemplou e mirou isso e disse, oh, solamente pode ser Jesus que está ali, pero ele estava lejos, não poderia mirar. Então, nesse sonho, ele dizia que caminhava ou corria hasta el monte para se acercar, animarse, para contemplar el semblante, porque él pensó, Dios está ahora contestando mi oración, quiero contemplar, quiero ver la imagen de su hijo, quiero ver cómo es. Y cuando en este sueño él dijo que se acercó al máximo para mirar, a medida que ia se aproximando, se acercando, él tomó un susto. ¿Existe esa palabra susto? Sí. Sí. Porque, ¿cómo? Se assustou. Se assustou. Por que se assustou? Porque ao contemplar a face de Jesus, quem ele estava contemplando? Não era Jesus, era ele mesmo. Este homem estava mirando seu próprio semblante, sua própria face, e naquele rosto, e naquele homem que estava ali. E quando ele mirou seu próprio rosto, mirou a si mesmo, ele disse que uma voz disse para ele em seu sonho, usted não tem que se preocupar em saber como que é o semblante, o rosto de meu hijo, basta usted saber que era usted que deveria estar allí, pero mi hijo foi enviado para morir neste lugar. Então, nós fomos sustituídos por Jesucristo. ¿Sí? Ele morreu em nosso lugar, ele ressuscitou para nós ressuscitarmos com ele. Em verdade, quando ele morreu, nossos pecados da vida vieja, ¿sí? Sí, morreu ali com ele. Quando ele ressuscitou, ¿sí? Nós ressuscitamos em uma nova vida com ele ali. Quando ele ascendeu ao cielo, nós ascendemos ali. Quando ele foi glorificado, nós fomos glorificados também. Todo isso já se passou. Ele foi nosso substituto. Pero estou dizendo todo isso para que você entenda que, e você sabe disso, esse é um programa de Deus. Todo isso foi planeado por Deus desde muito tempo. E você não teve a mínima participação nesse programa. Simplesmente você viu neste mundo, escutou a palavra de Ele, e esta palavra cambiou tua natureza.
cambió tus deseos. ¿Sí? Y algunas personas eso no va a cambiar en nada. Voy a escuchar la misma cosa que usted escucha, va a oír las mismas cosas, las mismas palabras, cintas del hermano Branham, sea o que sea. Pero no va a cambiar. ¿Por qué eso? ¿Por qué que algunos hay efecto y otros no hay efecto? Por causa de la predestinación. ¿Sí? Essa palavra que Deus está enviando para nós é solamente para os elegidos de Ele, para sua igreja, para a novia de Cristo. Então, a eleição de Deus não tem nada que ver com o livre albedrío ou voluntad do homem, senão com um propósito que foi determinado antes dos tempos eternos por Deus, segundo o consejo e o beneplácito de sua voluntad. Creio que está assim suas traduções. Amém. Então, aquele que entende o significado dessa palavra livre albedrío deve saber de que isso é um princípio filosófico, é uma enseñança filosófica. ¿Sí? Decir que você tem livre albedrío, hermanos, significa dizer a mesma coisa que muitos estão dizendo, ou seja, você já deve ter escutado isso em algum momento. Algumas pessoas dizem, nada está escrito. Você já escutou isso alguma vez? Sim, o futuro não está escrito. Nada está escrito. Você vai escrever. ¿Sí? Você vai decidir. Você vai determinar. Por que isso? Porque essa enseñança filosófica do livre albedrío ensina que o homem é um ser autodeterminante, ou seja, ele determina seu futuro, seu destino. Seu destino está em tus próprias mãos. Você vai planear, você vai decidir o que você quer fazer. ¿Sí? E com essas enseñanças se fazem as coisas mais loucas que você pode imaginar. Eu já contei isso, não sei se alguma vez contei aqui, mas me recuerdo que um dia nós, em nossa família em Brasil, eu perdi um familiar. Ele foi assassinado. A família estava muito triste. Então, esses irmãos que chamamos de mormones, falamos sobre isso, eles antes de vir para cá, visitaram essa família em nossa cidade de Ijuí. ¿Sí? Eu vivo em Santiago, mas esse meu parente faleceu em Ijuí. Fomos hasta allá e apareceu dois membros dos elders, dos ministros desta denominação. E a família queria todo tipo de consolação. ¿Sí? Nós demos nossa palavra para eles. E depois apareceu estes hermanitos, porque também estiveram allá dias antes desse meu primo falecer. E a família queria também uma palavra de consolação por parte de eles. Então, eles estavam falando coisas muito raras. E em algum momento eu tive que dizer para eles, para tentar sacar algo mais claro, aclarado, eu perguntei, hermanos, o que vocês pensam desta pessoa? Porque em sua vida nunca confessou abertamente a Jesus Cristo. ¿Sí? Então, como se passa com uma pessoa assim? Esta alma vai ser salva, se perdeu? Eu queria saber sua enseñança. Me quedei muito curioso. Essa palavra curioso? Sim, curioso, sim. Amém. Então, eu não deveria ter feito essa pergunta, irmãos. Eu me arrependo de ter ouído do que eu ouvi. Ele desenhou um quadro explicando onde estava aquele hermanito ahorita que já havia partido. Ele disse, bueno, como esta pessoa aún não conheceu em seu tempo de vida a enseñança, a doutrina, a Bíblia, ele agora, neste mesmo momento, nesta outra dimensão, ele está tendo seu tempo para fazer isso. ¿Sí? Há um ángel agora explicando para ele sobre as coisas que devem ser hechas, que não devem ser hechas. Há um ángel para ele agora, nesse momento, em outra dimensão, mostrando a porta do cielo para saber como que é. E depois também vai mostrar a porta do inferno para ele saber como que é. E depois de tudo isso, ele vai decidir, porque ele tem livre albedrío, para qual dos dois lugares ele vai querer entrar. Se para o cielo ou para o inferno. Ou seja, mesmo naquela dimensão, esses hermanitos pensavam que uma pessoa, mesmo mirando para o inferno, poderia dizer, oh, que bueno inferno, eu quero ir para allá. Que bonito. Pode ir para allá, sim, você tem livre albedrío, se você quer, é sua vontade. Então, veja para onde este livre albedrío vai, irmãos.
Usted no va para el cielo porque usted quiere ir para el cielo. Usted no va para el infierno tampoco porque esto fue su deseo. No. Jesucristo dijo que el infierno fue preparado para el diablo y sus ángeles. Desde antes de Dios crear los hombres, el infierno ya fue creado para los ángeles. ¿Cuáles ángeles? Todos no. Aquellos que desobedeceram a Dios, que se rebelaron contra Dios en aquella batalla que hubo en los cielos, ¿sí? Desde el principio. Entonces Dios debería ya preparar un lugar para ellos. Después que Dios colocó su hombre en la tierra, el Satanás, el mismo ángel que cayó, él tentó frustrar el programa de Dios para que los hombres también pudiesen ir para el mismo destino que ellos, sus ángeles, el diablo, van. Entonces, ¿para dónde van los hombres que se rebelan contra Dios? Para el mismo destino que Dios preparó para el diablo y sus ángeles. Su programa era solamente para eso, ¿sí? Porque cuando eso fue preparado, los hombres, el pecado de la tierra aún no había, pero es solamente para ese único lugar que Dios va a enviar a aquellos que no aceptaron a Él y su palabra. Pero en verdad, Él sabía desde el principio, hermanos, quién serviría a Él y quién no serviría. Correcto. Sí. Dios sabía aquellos que eran su semiente o semilla y aquellos que no serían su semilla, su correcto. Descendencia. Ah, ¿Sí? E essas coisas não são decididas pelo homem. Você me compreende isso? Sim. Não é você que decidiu, como eu disse antes, uma maneira de broma, assim. Oh, eu vou decidir hoje se eu quero. Não, não é assim. Não é uma eleição de você. Deus elegeu, Deus, por presciência, conheceu nossos desejos. Então, esses desejos não são em verdade nossos, são de Ele para nós. Deus colocou em nossas vidas esse desejo de viver e de servir a Ele. Esse desejo não é de nosso livre albedrío. Uma vez que estamos aqui neste mundo vendido ao pecado, a única coisa que nós queremos fazer é a vontade de nossa vontade carnal. Nosso livre albedrío está preso a esta vontade. Para que você haga a vontade de Deus, Deus tem que interferir em seu livre albedrío. sí, correcto. Para cambiar sua maneira de querer, de desejar, para fazer outras coisas. Então, essa enseñança do livre albedrío ensina isso. Uma vez que é você que vai eleger, você que vai escolher, sim? É você que vai decidir o que você vai fazer. Ou seja, tu vida, tu destino está em tus manos. Estou resumindo aqui para você a enseñança de livre albedrío. Você pensa que o irmão ensinava isso? Você pensa que essa doutrina de livre albedrío que disse a você que nada está escrito é bíblica? Eu quero ler para você que disse allá em Salmo 139, verso 16. Tus ojos vieram mi cuerpo aún imperfecto, e em tu livro todos mis miembros estavam escritos, que foram luego formados sem faltar uno de ellos. Amén. Aqui está miembros, em nossa tradução está dias. ¿Sí? Em tu livro todos nossos dias estavam escritos. Então não somos nós que escrevimos. A Bíblia diz que todo já está escrito. É Deus. Não é você com tu livre albedrío, irmão. E eles dizem, não, você determina seu destino eterno. É você. ¿Sí? O destino está em tus manos. Será que o irmão Branham ensinava isso? Não, vou ler para você um sermão que vocês terem traduzido. La gran luz resplandeciente. Pero nos dá consuelo saber esto. Saber o que, irmão Branham? Que nós não controlamos nosso destino. Oh! Pero o livre albedrío disse que você tem pleno controle de isso. Aqui ele diz, é um consuelo para nós. Não somos nós que controlamos nosso destino. Deus controla nosso destino. Amén. É decir, su destino não é eleição de você, sino de Deus. Amém? E Ele lo ha ordenado para que seja assim. E não há nada que interrompirá o programa de Deus. Há um programa de Deus. E você não vai poder interromper com seu livre albedrío, com seus desejos. Então, isso por quê, irmãos? Porque a presciência de Deus antecipou todo o que ia a suceder. Ele sabia todo. Por lo tanto, dizer que não está em nossas manos significa que não temos o controle de isso.
Amém? Não podemos determinar por nossa própria vontade e nem predecir que e como que será. Aunque todo já está decidido. Sendo assim, nosso destino não é o resultado de algo que nós mesmos programamos com nossas próprias eleições, ¿sí? Como querem os arminianistas, pero sigue algo que Deus já ha programado. E nenhuma volição humana pode interromper o que Ele ha programado para cada um de nós. Porque a predestinação é um programa de Deus e não do homem. Não foi este que programou isto. En este programa, Deus mesmo ha determinado aqueles que terão a marca de seu destino, seja para o cielo ou para o inferno. É Deus. Amém. Si Deus decidiu. Deus não solamente conheceu, Ele determinou. Mensaje del hermano Branham, la marca de la bestia de 56. Ahora una marca. La Biblia dice que la marca de la bestia sería conocida por la mano o por la cabeza. He oído que se dice de muchas maneras diferentes que el tatuaje es una señal en su mano, una señal en su cabeza. Ahora, yo no creo que esto sea correcto con las escrituras. Y habrá un grupo de personas que se marcarán al destino en el infierno. Y habrá personas marcadas por su destino eterno en el cielo. Y esas dos marcas corren lado a lado. Amém. Entonces, hay personas que son marcadas para el destino eterno en el cielo y otras para el infierno. Sí, correcto. Entonces, antes de que la serpiente incluya su propia semilla en la creación de Dios para pervertir su creación, solo había la semilla de Dios allí, Adán, Eva, ¿sí? Y por presciencia Dios vio, aún antes de poner a la pareja en el Edén, Dios sabía que un día Satanás, la serpiente, iría poner aquí también su semilla. Sí, Dios sabía. Aquellos que vendían y que no forman parte de su raza, o sea, que no hace parte de sus atributos, no tiene en Cristo, en su Cordero, una representación. Entonces, Jesús dijo que hay un tipo de semilla en la tierra que no fue Dios que la colocó, que la plantó. Ajá, sí, ¿Sí? correcto. Mateo 15:13. Pero respondiendo él dijo, toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. Hay una planta aquí que no fue Dios que plantó, hermanos. Hay una semilla aquí que no es de Dios, no es de su programa. Hay aquellos que habitan sobre la tierra, pero que no están aquí como la semilla elegida de Dios. Pero es la descendencia ímpia del maligno y que no posee una representación desde antes da fundação do mundo como os elegidos de Deus. Amém. Correcto. Amém? Então, por lo tanto, a eleição de Deus consiste en essa representação que todos os hijos de Deus já possuíam em Cristo. Se você é um elegido, você já nasceu com você os genes de Deus. Nació con los genes de Dios. ¿Sí? Amén. A palavra de Deus vai despertar esses atributos, essas características de Deus que estão em você. Amén. Correcto. ¿Sí? La palabra de Dios es espíritu y es vida. Es como la luz del sol, que cuando atinge la semilla que está plantada en la tierra, va a hacer con que ella brote, ¿sí? Sí, brote, nazca. Brote y germine y dé frutos. Sí, correcto. Ay, usted tiene que nacer con algo ahí, usted. Sí, correcto. ¿Sí? La diferencia es esa. Aquellos que están nacidos para recibir a Dios su palabra, ya nacen con algo. Ajá. Mientras otros nacen sin nada de eso. ¿Sí? Entonces, en algunos no hay nada para ser despertado allí. Correcto, no hay nada. ¿Por qué? Porque no tuvieron en el Cordero de Dios una representación. Amén. Entonces, vea el caso de Caín. Caín no podría hacer la voluntad de Dios. Usted sabe que él hizo un sacrificio y Dios dijo, hay una otra manera, hay un otro camino para usted seguir. Y él mostró para Caín, mira como tu hermano Abel lo hizo, tente hacer como él. Caín tentou hacer como él? No. Yo quiero decir para usted que mesmo que Caín hiciese el mismo sacrificio de Abel, também não iria cambiar nada. Su naturaleza estaria sendo a mesma naturaleza de él.
como hijo de la impiedad, da iniquidad. Era su naturaleza, no había nada en él, genes de Dios, no era una representación en Dios, no había nada en él para despertar, hermanos. Amén. ¿Sí? Entonces muchas personas pueden hacer sacrificios, como de Abel. Caín podría ter hecho 10.000 sacrificios iguales o mejores que de Abel, e eso no cambiaría nada. Su naturaleza continuaría siendo a de un hijo de la serpiente. Y otro sembrador. ¿Sí? Otro sembrador. Entonces, el hermano Bana llegó a citar un ejemplo sobre alguien que tenía una representación en Cristo y de otro que no poseía. Ese es un sermón que usted tiene que traducir, entonces va a ser más fácil para mí leer aquí. Ahora, esta pequeña mujer, su primera vida aquí arriba, ella era una prostituta. Él está se refiriendo a la mujer samaritana. Samaria. Ella estaba toda manchada, pero muy dentro de ella, aquí, había solo un poquito de entendimiento. Sé que cuando el Mesías venga, ¿ve? Eso estaba allí. Fíjense, cuando Jesús vino y manifestó la palabra, porque la palabra discernió los pensamientos que estaban en el corazón, como Hebreos 4, dice que lo va a hacer, 4:12, que Él lo haría. La palabra discernió los pensamientos del corazón. Y Él vino como el Hijo del Hombre, el profeta. ¿Qué sucedió? Este sacerdote, con solo aprendizaje intelectual, dijo, es un demonio. Porque eso es lo que su denominación lo llamó. ¿Qué hizo eso? Él no tenía representación. O sea, todas las personas que van contra esta palabra, contra la doctrina de Cristo, el hermano Bana está diciendo, nunca tuvo una representación. No hay genes de Dios allí para ser despertado. ¿Sí? Así que lo entenebreció. Pero esta mujercita no tenía nada que presentar. Ella estaba tan inmunda y sucia a más no poder. Pero fíjese, muy dentro de ella tenía representación. Amén. Había genes de Dios allí. Correcto. ¿Ven? Y además, ella estaba esperando que esto se hiciera carne. Y cuando él dijo, ve a traer a tu marido y ven acá. Ella dijo, Señor, no tengo. Dijo, has dicho la verdad, porque tienes 5 y el que tienes ahora no es tuyo. Has tenido 5, con ese son 6 que has tenido. Ella dijo, Señor, no tú eres, no Beelzebú, como los otros que eran representantes de la ley en esos tiempos. ¿Sí? Me parece que tú eres profeta. Ahora, sabemos que el Mesías, llamado el Cristo, vendrá. Y cuando Él venga, Él va a hacer esto. Él dijo, yo soy. Aleluya. Yo soy quien usted esperó. ¿Sí? Y ya no tuvo duda. Uno no tuvo que explicarlo. Ella lo vio. Ella lo creyó. Y se fue. ¿Por qué? ¿Qué le hizo a ella? La redimió. Ahora fíjese, Él vino para ser un redentor. ¿Es correcto eso? Sí, amén. La congregación también dice amén allá. Amén. Amén. ¿Qué quiere decir redimir? Traer de regreso. Traer de regreso, amén. ¿Sí? Traer de regreso para donde estaba. Amén. ¿Sí? Entonces Dios nos redimió con el sangre de su Cristo. Sí, amén. O sea, nos trajo de regreso, ¿está correcto Sí, eso? sí, nos trajo de ¿Para dónde? Para donde estábamos antes. Estamos- Estamos como atributo en la mente de Dios. Amén. Somos sus genes, somos su semilla, somos su descendencia, somos sus hijos. Él estamos regresando para donde salimos, nuestra fuente original. Sí, correcto. ¿Sí? Pero hay personas que no pueden regresar para la misma fuente de donde venimos porque no vengo de esa misma fuente que nosotros venimos para acá. Sí, correcto. ¿Sí? Entonces nosotros somos traídos de vuelta y regreso porque tenemos una representación allá. Entonces traer de regreso al lugar donde estaba antes. Nosotros estamos en Dios y ahora uno por uno
Deus está trayendo a todos sus hijos de vuelta ao lugar onde estava. Que estava aonde, hermanos? Em Cristo. Ah, correcto. Amém? Agora, por que não tomou ao sacerdote? Por quê? Ele vai explicar. Ele nunca estuvo allá arriba. El sacerdote nunca Não havia uma representação. Não havia reis de Deus nesse sacerdote. Vê? Ele não tinha representação. Amén. Es decir, o que? Não foi elegido em Cristo. No fue elegido para Sim? Não tinha reines. Não era tributo de Deus. Ah, correcto. Certamente que Deus sabia que algum dia existiria. Deus tinha presciência de ello. Pero Él não lo conheceu de antemano como um atributo suyo. Correcto. No ¿Sí? sabe de Dios. Que vio quando mirava a su hijo allí en el principio. Porque quando Deus contemplou su hijo en el principio, antes de toda a criação, Deus contemplou su hijo quando Ele lo hizo. E ao contemplar su hijo, que el hermano Bando nos explica, era como um halo de luz, um logos, pero tinha uma forma humana, teofânica, pela forma de um homem. El hermano Branham dijo que Deus contemplava su hijo e allí contemplava todos nosotros. Sí, claro. Porque todos nosotros estamos allí representados en Él. Jesús, sí, correcto. ¿Sí? Pero el sacerdote, cuando Dios miró, no es la imagen de mi hijo. Él no está No bien. tiene mis atributos. Amén. No son mis genes. Infelizmente. ¿Sí? Entonces, vea, cuando Dios dice, Jesús dijo que algún día Él tendrá que decir eso. Porque alguns vão dizer, Senhor, Senhor, hicimos señales, predicamos em tu nome. E o que Ele vai dizer para eles? Em verdade, não los conozco. Ah, nos conoce. Ele vai estar mentindo? Não, não los conoce. Ah, correcto. Não os conoce como atributos de Ele. Não os conoce em seu Hijo, porque quando Ele mirou seu Hijo, mirou cada um de seus hijos. Sí, correcto. Ustedes aqui, Deus mirou usted quando contemplou seu Hijo allá, Sí. en la fonte original. Amén. Pero para algunos Ele dijo, não los conozco. Ele vai dizer isso. ¿Por quê? Porque quando contemplou seu Hijo, não mirou estas pessoas em seu Hijo. Sí, correcto. Amém? El hermano Banda vai dizer mais. Ele vino a redimir lo que havia caído. En la caída, esto se enredou com aquela muchacha. Pero Deus la tenía en su pensamiento antes de la fundación del mundo y Él vino para limpiarla. Amén. O sea, vou repetir, nosotros no tenemos una preexistencia, pero nosotros estamos ¿adonde? Entonces, en la mente de Dios. Sí, correcto. Para regresar, ¿sí? De vuelta. Entonces, Ele vai dizer mais. ¿Ve? Entonces, ella tenía vida eterna. ¿Ve? Donde ao sacerdote que le hizo a él, lo envió directamente de regreso a su destino. Para comenzar, él no tenía nada, solo aprendizaje intelectual. Solo eso. Oh, hermanos, isso é muito peligroso. Sí. Se todo que nós temos é apenas um aprendizagem intelectual, estamos malos. Você terá que ter algo mais do que isso. ¿Sí? Correcto. Porque a aprendizagem intelectual é buena, sim, é buena, tem seu lugar, sim, porque isso vai passar para você conhecimento, pero este conhecimento não vai lograr nada se não for para despertar em tu vida os reinos de Deus, Sí, correcto. sim, esta vida que o hermano Branham também chamava de vida zoe de Deus, que é a vida eterna de Deus. Então, onde o sacerdote, que ele hizo? Ele não tinha nada, só uma aprendizagem intelectual. Agora, escute, amigo. Se o único que você tem só é uma aprendizagem intelectual, obtenha algo diferente a isso. Ou seja, você tem que ter. Nós precisamos conhecimento, sim, mas você tem que ir além disso, Avanzando. avançar, sim. E você nunca vai a poder obtê-lo a menos que você tenha representação. Amén. Ou seja, não vai adiantar você se esforçar por livre albedrío. ¿Sí? Você tem que já nascer com alguma coisa disso. Sí, correcto. Por esta razão, creio que vocês vienen del este e del oeste, del norte e del sur, a palavra viviente manifestada. Amém. Outro mensaje, a união invisível de la novia. En el principio era el verbo, e se
el verbo era Dios, entonces usted estaba en Dios. En Dios, correcto. Somos parte de Dios, somos sus genes. Sí, amén. El verbo, la parte que usted debe desempeñar, estava em Deus antes da fundação do mundo. Ou seja, o que você vai desempenhar, o que você vai mostrar é uma coisa que já estava em Deus e que Ele colocou em você para ser reflejado, sim, manifestado. Ele lo enviou a você, Ele lo conheceu, lo predestinou a você para isso. Déjenme decirles como essa águila reconheceu essa voz, assim também um verdadeiro cristiano nascido de novo reconhece a voz de Deus, hablando por la palavra, quando lá vem ungida e vindicada. ¿Sí? El Hijo de Deus solamente vai dar ouvidos a uma palavra que é ungida e vindicada. Para um Hijo de Deus, uma palavra que não tem todas essas coisas, vai sonar estranho, raro para ele. ¿Sí? Entonces, por eso que el hermano Brana dijo que la predestinación está basada en la presciencia y esta a su vez en el destino de cada uno. Y el destino no es exactamente el resultado de las elecciones que nosotros hicimos, elecciones arbitrarias del hombre, sino una consecuencia de lo que naturalmente ya se ha hecho. O sea, não é solamente o destino de aqueles que optaram por ir allí, pero los que foram em realidade isso para ele. E o mesmo passa com os que vão a ir a la perdição eterna. Você me compreende? Sí, sí. El cielo foi hecho para pessoas que estavam em la mente de Deus, ¿sí? E você vai para allá não solamente por suas ações, por seus hechos, pero porque você, ou antes, Deus planeou isto para você. Ah, correcto. Vou ler outro sermão do irmão Brana, La Fé de Abraham. E predestinação é uma palavra difícil entre uma congregação de pessoas, porque a predestinação, realmente presciência, é uma palavra melhor. E a predestinação mira allí para a previsão e o conhecimento prévio se vê a destino. Ou seja, es decir, a predestinação é algo que tem que ver com a determinação prévia das coisas e dos acontecimentos que se conhece a Deus de antemano. Amém? Deus, sendo infinito em princípio, sabe o fim desde o princípio. Assim que sabia o que a gente haria. Então, ele poderia predecir o que sucederia, pois ele sabia o que seria. Antes de que Esaú ou Jacó, qualquer de eles nasciera, Deus poderia dizer: eu odiei a Esaú e Jacó me amei. Porque ele sabia de antemano o que eles poderiam ser. Nunca lo hizo Esaú la forma em que estava. O que ele está dizendo? Não foi Deus que hizo Esaú ter seus hábitos, seus desejos da maneira como ele mostrava. Sim? Era uma outra semilha. Era uma outra descendência. Eram outros reis que estavam ali. O que o irmão Brana está nos dizendo aqui é que, sin embargo, a semente da serpente estiver aqui com o permisso de Deus, Deus permitiu que essa semilla estivesse aqui. Ele não é o autor dessa semilla. Não. Depois, não queria que Esaú fuera assim. Ou seja, Deus não queria que a descendência ímpia da serpente se perdesse. Não era seu desejo, exatamente. Porque em seu programa original, solamente estava em ele aqueles que são seus atributos, seus reis. ¿Sí? Então, Satanás tentou perverter este programa e colocou sua própria semilla ali. Então, como Deus vai tratar com essa semilla se não é de ele? ¿Sí? Deus até poderia cambiar essa natureza, mas como se não é de sua parte, não é de sua semilla, não é de sua mente, não hace parte de sua programação, não é uma representação, não estava em seu cordeiro. Sí, correcto. Entonces, pero Esaú, por opción, Dios sabía que sería así. Entonces, es así como Él nos conoce hoy. O sea,
Nadie es condenado a la perdición solo porque sus acciones lo llevarían a eso en el futuro, sino porque él sería así. Sí, nació para eso. Esa es su naturaleza. Correcto. Él conoce su corazón. Y usted puede engañar a su vecino. Usted puede engañar a su pastor. Pero usted nunca será capaz de engañar a Dios porque Él conoce su corazón. Amén. Entonces, perceba que aquí el hermano Branham dijo, la palabra predestinación no es una palabra muy buena. Presciencia es mejor. ¿Por qué que él dijo eso? ¿Estaba equivocado? ¿Estaba arrependido? No, porque ele estava falando ali com um público misto. Havia pessoas ali que creiam em predestinação, ou seja, creiam na Bíblia, e outros que eram religiosos solamente, não creiam na Bíblia, estavam ali, eram cristianos da sua maneira. Então, ele sabia, ele estava interpretando os corações de muitas pessoas ali, e ele supo que algumas pessoas, que? Predestinação? Não me gusta isso. Então, o próprio irmão Branham dizia, eu sei que não é uma boa palavra, porque alguns não gostaram. Sim? E até hoje, muitos não gostam disso. Como assim? Quer dizer que não depende de mim decidir se quero ser salvo ou não? Eu não tenho livre-albedrio para decidir essas coisas? Não. Então, muitos não gostam dessa coisa de que há uma semilla que é de Deus, que foi plantada por Deus, e eles não gostam de saber que há uma planta nessa terra que não foi plantada por Deus. Está na Bíblia, mas eles não gostam de ler isso. Ou ler, mas não creem, não aceitam como está ali. Então, até hoje existe isso. E não me quedo surpreso se dentro da mensagem há pessoas assim. Porque eu sei que em Brasil mesmo já escutei alguns irmãos da mensagem dizendo, não, nós temos livre-albedrio. Depois de tantas coisas que mostramos. Ou seja, eles creem que o homem tem a decisão. Eu escutei um hermanito em Brasil dizendo que até mesmo a semente da serpente poderia, por livre albedrio, salvar-se. Como? Você escutou aqui o irmão Ben dizendo que Deus vino hasta nós para quê? Para nos redimir. E o que o irmão Ben explicou para você? O que é essa palavra? O que significa? Nos trazer de regresso para onde estávamos. Onde estava a semente da serpente, irmão? Estava com Deus? Não. Solamente pode regressar para seu padre, a serpente? Não há como você cambiar essas ensinanças. Pero veja como esse livre-albedrio está sendo com alguns irmãos da mensagem. Não, nós outros temos sim livre-albedrio. Caim. Sim, eu expliquei que Caim não poderia cambiar sua natureza. Poderia ser as mesmas coisas que Abel, muitas vezes mais, melhor que Abel, pero isso nada ia cambiar. Iba a cambiar. Sí, correcto. Então, amém. Então, algumas pessoas não gostam disso. E o irmão Oliveira explicava para nós outros que quando o irmão Branham dizia, a palavra predestinação não é uma boa palavra, é verdade, a presciência é melhor. O irmão Oliveira nos dizia, nos explicava que o irmão Branham solamente falava dessa maneira para não ofender os pentecostales e outras pessoas que não creiam assim. Pero essa é a enseñanza da Bíblia. Vou ler algo que o irmão Oliveira disse, a restauração do árvore novio, da árvore novia. Sí, árbol novia. Árvore novia, de 95. Observa como Deus predestinou ao princípio, lo direi de todos os modos. O irmão Oliveira está lendo as palavras do irmão Branham. Observa como Deus predestinou ao princípio. E eu lhe direi de todos os modos. Agora lhe veio. Por que ele disse, eu lo direi de todos os modos? Porque os pentecostales odiavam a palavra predestinado. Não suportam. Todo é livre-albedrio, livre-albedrio, livre-albedrio. Puedo ir a Deus, e puedo passar de isso, e puedo ir ao inferno. Porque, veja, aqueles que creem em livre-albedrio, eles dizem que você pode ser salvo, porque você aceitou a Ele. Mas se você pecou, você vai para o inferno. Sim? Pero daqui a pouco você se arrepende e volta para o cielo. Sim? E depois comete outros erros, pecados, volta para o inferno. Sim? É para cima e para baixo o tempo todo. Sim? Então, o irmão Oliveira vai descendo aqui, vai descer aqui para você. Repetindo assim, puedo volver a Deus, aleluia, escapei do inferno, me desviei, voltei para o inferno. Ouvídalo isso. Quando Deus alguma vez tuvo cristianos ioiôs? Existe essa palavra aqui? Ioiôs?
No sé, cristianos. Aquele juguete de Jojo. Para para abajo. Sí. Cristianos para arriba y para abajo. Deus não tem cristianos jojos. Ya no soy. Es cizaña. Sí. Como vou dizer isso? Deus não tem cristianos cizaña? Sí, o sea que el profeta habló, aún entre los creyentes del mensaje, Sí. hay cristianos, el manufacturado, Amém. cizaña. Cizaña. Ah, sim, sim, é verdade. Pero você compreende esse juguete jojo? Sim? Jojo, sí. ¿Sí? Arriba y abajo, arriba y abajo. ¿Sí? Dios no tiene cristianos así, hermanos. No. Dios no lo hizo de esa manera. ¿Sí? Usted puede caer, es verdad. Pero no para ir regreso al pecado, para vivir. No, su vida antigua, su antiguo hombre murió en la cruz. Sí, correcto. Amén. Entonces, el hermano Ivey va a decir, por favor, ellos odiaban la palabra predestinación. Entonces, él dijo, bueno, yo usaré la palabra presciencia. Y ellos quedaban contentos. ¿Sí? Pero eso no quiere decir, hermanos, que el hermano Branham se arrependia das palavras que ele dizia. Eu tenho que ler isto para você, porque em vários sermões o hermano Branham vai dizer isso. Oh, sei que a palavra predestinação não é boa. Como que não é boa? Está na Bíblia. Mas você tem que compreender que ele dizia isso por causa de sua audiência incrédula. Sí, donde estaba la religión. Donde Mas você estaba- tem que compreender isso. É uma palavra boa, sim, porque está na Bíblia. Amém? Ele creia na predestinação, creia na presciência. Bueno, há outras palavras aqui do hermano Branham. Bueno, então, hermanos, quando o hermano Branham citava em seus sermões sobre livre albedrío, porque em vários deles, várias cintas, você vai ver ele comentar e falar sobre isso, livre albedrío. Ele não estava fazendo de isso algo realmente bíblico. Porque sequer você vai encontrar essa palavra livre albedrío na Bíblia, assim como você não vai encontrar a palavra Trinidade, sim, três pessoas de uma deidade, porque essa expressão livre albedrío nem sequer se encontra nas Escrituras, sim. Pero ele usava, o hermano Branham usava essa expressão somente para ser compreendido por el pueblo, porque o hermano Branham usava esta palavra livre albedrío para simplesmente referir-se a esta faculdade que todos nós temos de fazer escolhas. Escorrências. Para elegir, você tem liberdade para isso, sim? Pero essas coisas não vão ser como que você cambiasse também seu destino eterno, porque o hermano disse, nosso destino eterno está nas mãos de Deus, Sí, amén. não está em nossas próprias mãos, somos nós que escrevimos nosso futuro. Então, há limitações, nós temos liberdade, mas liberdade para quê? Solamente para hacer as coisas malas? Porque estamos vendidos, como dije você, Sí. ao pecado. Pecado, correcto. ¿Sí? Entonces, muitos sermões do hermano Branham vai dizer isso. Então, as pessoas dizem, os hermanos de creyentes de mensagem dizem, então, o livre albedrío é bíblico, porque o hermano Branham citava muitas vezes. Pero o hermano Livei nos explica em seus sermões que o hermano Branham não dizia ou ensinava livre albedrío da mesma maneira como é ensinado nas outras denominações. Lo entienden mal en toda nación. Amém. La semilla señal de tempo de fim. Um sermão do hermano Livei de 1993. Toda esta charla sobre o livre albedrío é melhor ter muito cuidado quando o hermano Branham habla de livre albedrío. Por que isso? Porque em muitos sermões ele vai citar isso. Pero aqui ele veio e disse, tenha muito cuidado quando você ler isso. Porque ele não está dizendo com isso que você tem liberdade para decidir se quer ser filho de Deus ou não. No hay. É melhor que tenhas muito cuidado. Ustedes são agentes morais livres, por assim decirlo, aunque me gusta lo que el viejo Dr. Pink dijo. Ele dijo, descubre para mim em la Bíblia onde dice, livre albedrío moral. Você não é livre hasta que Cristo te liberte. Sí. ¿Sí? Entonces, es mejor que tengas cuidado cuando el hermano Branham hace essas declarações. Él las hace para que la gente entienda lo que está diciendo. Diciendo correcto. Amén. Bueno, ellos dicen, bueno, yo creo en el libre albedrío. Quiero que usted encuentre esta palabra en la Biblia. Usted dice, bueno, el hermano Branham usó
hermano Oliveira. Sí, pero oiga cómo la usó. Él no la usó como el mundo aquí la usa. Sí, la usan de diferente manera. Entonces tenga mucho cuidado. Lea el sermón de hermano Branham, pero cuando usted lee el libre albedrío, no interprete como otros están interpretando. Oh, si tenemos libre albedrío, hasta la simiente de serpiente puede ser salva por libre albedrío. Amén. Entonces realmente el libre albedrío se convirtió en un Dios para muchos religiosos. Sí, es un pequeño Dios, una pequeña deidad para ellos. Cuando el hermano Branham dijo que ni para su propio hijo fue dado a él libre albedrío. A Jesús no le fue dado ¿Sí? libre albedrío. Para hacer lo que él, el hijo, quisiera. Sino solamente lo que Dios determinó de antemano para él hacer. Sí. Amén. Mensaje que nosotros no tenemos traducida ni en portugués ni en español. A él oí, de 57. Entonces la palabra de Dios, que es infalible, prueba que Jesucristo no sanó a nadie hasta que Dios le mostrara una visión de qué hacer. Amén. Sí, correcto. Encuentra un lugar en la Biblia donde un profeta hizo algo sin que Dios le mostrara qué hacer. No es el hombre, es Dios. Correcto. Ni siquiera Dios reconoció la carne de su propio hijo para darle libre albedrío para todo lo que hacía. Ah, no. O sea, el hermano Branham está diciendo que Dios no concedió a su hijo libre albedrío para hacer su propia voluntad. Entonces, cuando alguien dice que hace lo que quiere, es una evidencia de perdición, hermano. Porque los hijos de Dios no hacen lo que quieren. No. Eles vão fazer o que Deus quer que seja hecho. Ah, correcto. ¿Sí? Veja que há uma diferença, por exemplo, quando Adão foi engendrado por Deus. ¿Sí? Ele pecou, nós sabemos, ele caiu, pero foi por livre albedrío, podemos dizer que sim, pero não da mesma maneira como nós hoje. Porque nós estamos em pecado, nascimos em pecado, e nosso livre albedrío não é livre, está preso a nossa carne, aos desejos de nossa carne, volume e todo. Pero como que Adão, que não havia nada de pecado nele, como que ele pudo fazer um erro como aquele? ¿Sí? Não havia nada de malo en ele. Ele estava em sua candura espiritual. Sí. Por que que ele optou ou elegeu a ser aquela decisão que ele tomou? ¿Sí? Porque quando ele conheceu sua esposa, que Deus hizo para ele, ha hecho para ele, Sí, hizo para ella. isso para ele, você sabe que Adão platicou com sua esposa e disse: agora você é parte de mim, você é huesos de mis huesos, você é carne de minha carne. Isso foi uma declaração de amor para sua esposa. Adão estava dizendo allí: nós somos uno, nadie pode nos separar. Donde você for, eu estarei com você. Onde eu estiver, você vai estar comigo. Sim, vai estar comigo. Então, é uma declaração de amor que ele está fazendo ali. Suas palavras são assim. Por que isso? Porque Adão era um tipo de Cristo. Amém. Sim? Você sabe que quando Eva se apresentou a seu marido Adão, depois de haver pecado, por ter sido seduzida, enganada pela serpente, sim? Adão sabia qual seria seu destino, para onde sua esposa haveria de ir. Sí, sabía. Sim? E agora, como que Adão vai cumprir com suas promessas? De onde você estiver, eu vou estar com você. Ah, cierto que sí. Sim? Então, ele não pecou porque ele lo quiso. Ele pecou porque foi forçado por suas próprias palavras a ser. Não havia nada de pecado nele. Não havia nada de mal nele para estimular a ser um pecado, um erro. Não, ele estava preso às suas palavras. Por que tudo isso? Porque ele era um tipo de Cristo. Sí, correcto. Adão compreendeu que para estar com sua esposa, ele deveria de fazer as mesmas coisas que ela. Ou seja, participar dos mesmos erros que ela. Para que assim tivesse certeza de onde ele estivesse, sua esposa estaria com ele. Correcto. E assim mesmo, da mesma maneira, isso é o segundo Adão. O segundo Adão, Jesus vino nesta terra Amém. com o mesmo corpo de pecado que nós outros. E entregou este corpo de pecado em sacrifício por nós outros.
¿Para qué todo eso? Para tener la certeza, la seguridad de que donde después Él estuviera, nosotros, su novia, estaríamos con Él. Sí, claro. Un tipo de Adán. Porque lo que Adán hizo fue eso. Entonces, Él no pecó porque su libre albedrío levó. Él estaba preso. Entonces, el libre albedrío de Adán no es la misma cosa que nosotros. Nosotros pecamos porque somos malos por naturaleza. Esa naturaleza tiene que ser cambiada, transformada. Sí, transformada. ¿Sí? Y en el caso de Jesucristo, no era la misma cosa que Adán. Porque Jesucristo no estaba preso a nadie, a nada y a nadie, sino solamente para Dios y su palabra. Amén. El deseo de Jesucristo, el Hijo de Dios, fue siempre hacer la voluntad de su Padre. Entonces, Él no es de la misma manera como Adán. Y solamente por eso que nosotros fuimos redimidos. Entonces, vea que solo porque el hermano Branham hablaba en libre albedrío, no quiere decir que él hacía de eso la causa para que un hombre, una mujer, obtenga su salvación. Entonces, Dios simplemente vio el destino de cada uno a través de la elección. Sí, correcto. Amén. Religión. Voy a leer otro mensaje, adopción número 1. Escuchen esto. Predestinación mira hacia atrás al previo conocimiento. Quiero decir, a la elección. Elección mira hacia atrás al previo conocimiento. Y predestinación mira hacia el destino. ¿Está correcto mi pronuncia hacia o hacia? Sí, hacia el futuro. No olviden eso, que elección mira aquí atrás. Aquí está. Yo era una espina. Yo nací en pecado. Fui formado en iniquidad. Vine al mundo hablando mentiras. Nací entre pecadores. Papá y mamá y toda mi familia entera, pecadores. Yo era una espina, pero de repente me convertí en un grano de trigo. ¿Cómo sucedió eso? ¿Qué es eso? Elección. Sí, Dios, antes de la fundación del mundo, eligió que la espina iba a convertirse en un grano de trigo. Amén. Ahora sé que soy un grano de trigo porque soy salvo. ¿Cómo lo hago? Veo hacia atrás y veo que Él lo predestinó hace mucho tiempo. Por medio de previo conocimiento, Él vio que lo amaría. Así que Él hizo una propiciación a través de su propio Hijo, para que a través de Él yo pudiera convertirme de una espina a un grano de trigo. Ahora, ¿en dónde estoy ahora? Soy salvo, estoy caminando en la gracia de Dios. ¿Qué ve la predestinación? Al destino. ¿A dónde me va a llevar Él y a dónde voy? Amén. Eso lo tiene a uno agarrado, allí lo tiene. Entonces, aunque se puede llamar libre albedrío esa facultad del hombre de hacer elecciones y tomar decisiones, por otro lado, ese concepto está muy limitado en lo que se refiere en su salvación. Hay limitaciones para eso. Voy a leer aquí rápidamente algunas palabras del hermano Brian Kusurk sobre eso, en otro estudio de él sobre esa enseñanza del libre albedrío. El principal énfasis en la presciencia de Dios, como enseñado en la mayoría de los púlpitos, nada tiene a ver hoy con la verdadera esencia de Dios por la planificación preconsciente, pero fue distorcida por completo, al punto donde se está enseñando que la presciencia de Dios tiene que ver con la elección del hombre y la aceptación pasiva de Dios de esa elección. ¿Usted comprende eso? Alguns estão interpretando assim. Como Deus nos elegeu, nos predestinou. Ele primeiro contemplou nossas futuras decisões, e então, de antemano, supo que nós iríamos decidir por livre albedrío servir a Ele. E então, Ele nos predestinou? Não. Deus não contemplou nossos livres albedríos para saber o que Ele deveria ser, porque assim, su plan, su programa, estava limitado ao nosso próprio programa primeiro. Primeiro Deus tem que venir, qual era o nosso próprio programa? Eu quero Deus, eu não quero Deus. Então Ele mirou, contemplou, aqueles que querem a mim, vou predestiná-los. Não, porque assim não é programa de Deus, é programa do homem, é tuyo, não. Sim, pero é assim que alguns estão compreendendo ou interpretando. Deus haciendo sua eleição em base ao pré-conhecimento da eleição que você hará.
Eso no es predestinación de Dios. La mayoría de los ministros están cegados por su formación bíblica, o sea, viene de sus antiguas escuelas, Sí, correcto. que en la realidad es el entrenamiento antibíblico. ¿Está correcta esa palabra? Sí, entrenamiento antibíblico. Y así ellos argumentarán que la elección está basada en la presencia de Dios y esta presencia es interpretada por ellos como significando que Dios predijo ciertas personas que serían más maleables que las otras y que ellas respondían más ansiosamente a la llamada de Dios. Y que porque Dios sabía que ellos creían, Él, en consecuencia, predestinaba para la salvación. Pero este tipo de pensamento no solamente es fundamentalmente errado, pero desastroso sobre su relación con un Dios soberano. Sí, soberano. Este tipo de pensamento lleva lejos la soberanía de Dios. Creer en el poder absoluto del libre albedrío es acabar con la soberanía de Dios. Amén. Entonces no es el hombre que es soberano, es Dios que es soberano para elegir, para predestinar. Sí, correcto. Ahora, yo só quero concluir esse estudo rapidamente aqui, platicando com você aqui acerca de um razonamento que os arminianistas usam para fundamentar essa enseñança de que é você que vai decidir se você quer ou não ser salvo. Porque eles dizem que há escritura para isso. Sim, a Bíblia diz que Deus quer que todos sejam salvos. Amém? Amém. Amém. Ops. Amém. Se você quiser ler aí, 1 Timoteo 2,4, está aqui, pero eu queria que você leesse comigo. 1 Timoteo 2,4. Hermano Fernando, leia para nós como está ali. Ah, sí, amén. 1 Timoteo 2,4. Amén. Los 4. El cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Amém, hermano, gracias. Você leu esto, ou escuchou? El cual quiere que todos los hombres sean salvos. Oh, los arminianistas usan eso para decir, entonces, todos deben ser salvos. Ah, sí, porque te ¿Usted comprende eso? Ah, sí. ¿Sí? La salvación es para todos. Si Dios desea que todos sean salvos. Pero ¿cómo que usted vai compreender isso? De que exatamente Pablo está dizendo aqui? Usted não vai compreender isso se você não ler mais coisas que está escrita aqui, irmão. ¿Sí? Los arminianistas hacen las mismas cosas que los unitarios, que los trinitarios, leem as coisas isoladamente e não colocam todas as coisas em seu devido contexto. Todo junto. Porque, vea, os judíos pensavam que somente eles, os judíos, seriam salvos. Sí, ah, Eles pensavam que os gentiles também poderiam ser salvos, desde que eles se judaizassem. Como seria? si hicieran judíos igual. Sim, praticar a lei. Ah, Sim, Circuncidar. no judaísmo, Judaizar. judaizar-se. Então, agora Pablo vem aqui com esta nova enseñança, era uma nova enseñança. Sim, agora está dizendo, Deus quer que todos os homens sejam salvos, ou seja, não somente os judios, mas também os gentiles. ah, sí, correcto. É de isso que está se tratando. E é por isso que mais adelante, em versículo 7, Pablo se apresenta como apóstolo dos gentiles. Ajá. Versículo 7, hermano Fernando. Versículo 7. Versículo 7. Para esto fui yo constituido predicador y apóstol. Digo verdad en Cristo, no miento. Y maestro de los gentiles en fe y verdad. Amém. Amén. Então, agora está dizendo, eu estou aqui como apóstolo, maestro dos gentiles, por quê? Amém. Porque a salvação não é somente para os judios, os gentiles. Gentiles. Ou seja, a salvação é para quem? Para aqueles que Deus elegeu, Sí. predestinou entre os judios e entre os gentiles. Correcto.
¿Sí? Hay gentiles que são predestinados, hay gentiles que não são predestinados. Hay judíos que são predestinados, hay judíos que não são elegidos para a salvação. E então, os judíos pensavam que solamente eles poderiam ser salvos, porque o Senhor seria solamente Deus de ellos, de los judíos. Pero agora Pablo intenta cambiar esta concepção aqui equivocada. Vou ler aqui o que ele disse em Romanos 3, 29. ¿Es Deus solamente Deus de los judíos? ¿No es também Deus de los gentiles? Cierto, também es Deus de los gentiles. Amém? Você está compreendendo essa... Sí, que los dos pueblos es Dios. Amém. Então, Pablo estava tratando de trazer luz às Escrituras. Porque em várias ocasiões Deus havia prometido que estenderia sua misericórdia para todos os povos, sejam eles judeus ou gentiles. Allá em Isaías, vou ler aqui, Isaías 56, 7 a 8. Eu los llevaré ao monte de mi santidade e los recriaré en la casa de mi oración. Sus holocaustos e sus sacrifícios serão aceitos sobre mi altar, porque mi casa de oração, será chamada de todos los pueblos. Amén. Todas las naciones. Dice el Señor Dios, el que junta los echados de Israel, aún juntaré sobre él sus ayuntados. Amém? Reunidos. É o que está aqui na tradução de espanhol. Então, veja, Jesus mencionou que havia outras ovelhas fora de seu regaço, está correto? Aprisco, redil, e que também deviam ser reunidas, e ele se refere a los gentiles. Sí, amén. Juan 10:16. Também tenho outras ovelhas que não são de este corral, aquelas também me conviene traer, e oirão mi voz, e se hará um corral, Sí, e habrá um pastor. Ajá. Então, vê que a salvação para as demais nações era um mistério da Bíblia e que estava encoberto e que agora Pablo estava tratando de mostrar à igreja. ¿Sí? Efésios 3, 4 a 6. Leyendo lo cual podéis entender qual seja minha inteligência en el mistério del Cristo. Ele vai revelar um mistério agora para a igreja, el qual en los outros ciclos não se dio a conhecer a los hijos de los hombres, como agora é revelado a sus santos apóstolos e profetas em espírito. Que mistério é esse, Pablo? Que los gentiles sean juntamente herederos e incorporados e consortes de su promessa en el Cristo por el evangelho. Correcto. É decir, Deus agora quer a salvação de todos. Ajá. É de isso que Pablo está dizendo. Sí, correcto. Não quer dizer que todos podem por livre albedrío salvar-se. No, es diferente. Ele estava dizendo, antes era solamente os judeus ou os gentiles que fossem para o judaísmo, mas agora a salvação é para todos, judeus ou gentiles que aceitam o sacrifício de Cristo. Amén. Correcto. Amém? Então a salvação hoje é para todos, nesse sentido. Então, quando Pablo dijo que Deus quer salvar a todos, foi para deixar claro que a salvação já não era uma exclusividade dos judeus, sino que também estava disponível para os gentiles, é decir, para qualquer que invocara a Cristo agora como seu Salvador. Sí, correcto. ¿Sí? Romanos 10, 12. Porque não há diferença de judío e de grego, ou seja, gentil. Gentil. sí, griego, Porque Ele mesmo é o Senhor de todos, Sí. rico para com todos os que lhe invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Quem será salvo? Judío e gentil. Sí, claro. Ele é Deus de todos. Pero lo que deve quedar muito claro é que a teologia do apóstolo Pablo, solo aqueles que são chamados por Deus é que o invocam. Sí, correcto. Você compreendeu aqui? Vou ler, não me custa ler de novo. De novo, sim? Porque Ele mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que lhe invocam. Le invocan. Então, aqueles que invocam a Deus serão salvos. Pero quem são esses que invocam a Deus? ¿Quién son esos? Aqueles que Ele mesmo chamou para isso. Sim? 1 Coríntios 1, 24. Pero a los chamados, assim judios como gregos, Ahí está Deus separado. chamou judios, pero também chamou os gentiles, os gregos. Cristo é potência de Deus e sabedoria de Deus. Amén.
Entonces observa que Pablo dijo que predicaba el evangelio de Cristo para aquellos que habían sido llamados por Dios. Y nosotros entendemos que Dios solo llama a aquellos que Él mismo predestinó. Sí, claro. ¿Sí? Porque a los que antes conoció también les señaló desde antes del camino para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que les señaló desde antes el camino, a estos también llamó, y a los que llamó a estos también justificó, y a los que justificó a estos también glorificó. Amén. Obra completa, amén. Amén. Entonces, ¿quiénes son los judíos y gentiles llamados por Dios para la salvación? Solo aquellos que Él, Dios, predestinó. Correcto. ¿Sí? Ok. Ahora, ¿por qué que Pablo dijo esas palabras? Dios quiere que todos sean salvos. ¿Por qué que él dijo eso para Timoteo? Porque Timoteo, él era medio judío. Ah, Él era medio judío, su mamá era judía, sí, era pero su papá era gentil. Sí. Entonces él era medio judío, Ah, medio gentil. sí. Entonces, Pablo dijo eso para Timoteo, porque el propio Timoteo fue un ejemplo do que Pablo estaba diciendo. Porque mesmo Timoteo sendo gentil, incircunciso, Dios hasta mismo le llamó para ser su apóstol, para ser su ministro. Sí, correcto. Él fue un ejemplo. Sí. ¿Sí? Ahora, en Juan 6:40, Jesús mencionó, y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna. Y yo le resucitaré en el día postrero. Amén. Amén. Entonces aquí está claro, hermanos. Dios quer que todos sean salvos, todos que aquel que Él los eligió, Amén. tanto dentre los judíos como dentre los gentiles. Amén. É de isso que Pablo estava dizendo aqui. Sí, correcto. Quando colocamos todas as palavras em seu devido lugar, você compreende do que se trata aqui. Todo junto. Não há contradição na palavra de Deus. Claro que no. Amém? Então, veja, o irmão Branham, ele não defendeu essa enseñança de que a salvação é para todos. Incluso para a semilla da serpente, como alguns crentes de mensagem estão pensando, interpretando. De lo contrário, ele estaria contrariando sua própria doutrina e enseñança se o irmão Branham dissesse ou ensinasse isso. Sí, estaría contra la palabra de Dios. Ah, Eu vou ler aqui o que ele dijo em sua mensagem Desesperações. É igual como predicar a salvação. Temos que predicar a salvação de tal maneira que todos, como se fosse para todos, lo qual sabemos que não lo é. para todos. Amén. Correcto, sí. Temos que predicar a sanidade divina como se fosse para todos. Sin embargo, sabemos que não lo é também. Para todos. Amén. Vem, Jesus vino para salvar aqueles que estavam no livro da redenção desde antes da fundação do mundo. Amén. Ele unicamente vino a salvar a esses Sí, amén. que por livre albedrío lo aceptou. Não, que estavam nesse livro. Sí, es una orden también. Sí. ¿Quiénes son? Yo no lo sé. ¿Ven? Pero ustedes, nadie podría tener fe si no predicamos que es para cualquiera. Para todos. Ah, Y lo es. Nadie puede venir a menos que Dios le haya llamado. amén. Essa é a verdade. Por lo tanto, há muitas pessoas que não serão salvas. Amén. Sabemos isso. Eles, bueno, Deus sabia isso desde antes que começara o mundo, que eles não seriam salvos. Amén. Então, o irmão Branham dijo que, segundo a Bíblia, existem homens que estão destinados a perder-se. Sí. Amén. Sí. Esse sermão aqui não temos traduzido todavia. Experiências de 52. E para vocês, pessoas cristianas, chegando esta noite, pessoas assentando-se ao redor, assentos aqui, no auditório, como foi em los dias de Noé, assim será em la venida del Hijo del Hombre. Vê? Allí estão eles estão despreocupados. Eles tiveram muito líquido de embalsamento injetado em eles hasta que não podem. Bueno, eles
fueron predestinados para ser así. ¿Eso te chocó? ¿No? Pero esa es la verdad. Puedo probarlo por la Biblia, que hombres están predestinados a perderse. Sí, Amén. desgraciadamente. Eso le puse así. Y en algunas ocasiones, el hermano Bana llegó incluso a decir que Dios de propósito dejaba a algunos confusos a fin de no ser esclarecidos y por seguinte salvos. Correcto, Dios no quiso salvarnos. Sí, porque para usted ser salvo, no depende de usted, depende de escuchar la palabra y receberla y comprenderla. Ajá. Pero yo dije en el principio, muchos van a escuchar lo que usted oiga, escucha, pero no va a hacer, no va a tener efecto sobre sus vidas como hay en usted, como hay en nosotros. Ajá. ¿Sí? ¿Por qué eso? Porque el propio hermano Bana dijo que la palabra no puede ser aclarada abiertamente para todos. Para algunas personas tiene que quedar aún obscuro. ¿Comprende esa palabra? Sí, escondida. Amén. Desvelando a Dios. Ahora, mi tema esta mañana, confío que Dios lo revelará. Y cada vez si ustedes, los que obtienen las cintas y escuchan, pues espero y confío que hayan captado en lo espiritual lo que Dios ha estado tratando de hacer entender a la iglesia sin que se diga abiertamente. ¿Ve? Aleluya, está. El hermano Bana está diciendo, nas cintas usted va a escuchar Dios hablando con usted. Yo soy su voz, pero es Dios hablando. Pero algunas cosas usted va a escuchar y usted no va a comprender claramente. Sin embargo, usted ser una representación de Él. No, correcto. Amém? Vê? O assunto é que, às vezes, temos que dizer as coisas de certa maneira para que vayam quedando menos. Para correrlos. Poderá causar que alguns salvam, que alguns saiam. Por que Deus daria isso? Porque los estaba corriendo. Vemos, se o homem tem livre albedrío, se Deus quer que todos os homens sejam salvos, como ensinam os arminianistas, por que irmão Bana vai dizer isso? Que Deus de propósito não quer que alguns compreendam e saiam, e se vayam. Por quê? Se Ele quer que todos sejam salvos. Se contradice. Se contradice. ¿Sí? E alguns que recapacitem, pero se hace com um propósito, tiene que ser de essa maneira. Amén. E esse é o ministério do Hijo del Hombre. ¿Sí? Jesucristo em seu ministério dijo a mesma coisa. Ele não poderia falar abertamente. Mateus 13, então, chegando-se, os discípulos lhe disseram, por que ele habla por parábolas? Por que você não habla abertamente? Claramente. Claramente, porque é o mesmo ministério. Sí. De Alfa e Ômega. Amén. Correcto. ¿Sí? Entonces la pregunta exactamente es eso. ¿Por qué les hablas en secreto por las que no explica claramente ciertas cosas que usted dice? Amén. Y él respondiendo les dijo, porque a vosotros es concedido saber los misterios del reino de los cielos. Ustedes son predestinados, elegidos, son reyes de Dios. Ustedes tienen una representación en mí. Ajá. Sí. Sí, yo soy uno de ellos. Aleluya. Porque mas a ellos no es concedido. Porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá en abundancia, pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Por eso les habló por parábolas, porque viendo no ven, y oyendo no oyen, ni entienden. De maneira que se cumpre de ellos la profecía de Isaías que dice, veo que Jesús está mostrando que ele era escriturístico, ele estava seguindo um programa de Deus. Sí, correcto. ¿Sí? De oído oireis e não entendereis, e viendo vereis e não mirareis, porque o coração de este pueblo está engrossado, e com os ouvidos oem pesadamente, e com seus olhos guiñam, assim, Guiñan, sí. para que não vejam com os olhos, e oigam com os ouvidos, e del coração entendam, e se conviertam, e eu los sane. Él no quiere sanarnos ni salvarnos. Amém. Por que Jesus haria isso se quisera que todos fueran salvos? ¿Sí? Como se disseram, é uma contradição. Ajá. Então, Jesus usa esta escritura para dizer a seus discípulos, eu estou predicando sem dizer as coisas diretamente, porque há que hacerlo de esta maneira, justamente para que alguns se endureçam, se vayam, não entendam, não se conviertam e nem se salvam. Ajá, correcto. E o que Jesus hizo foi exatamente a mesma coisa que William Branham hizo em seu ministério, irmãos. Bien. Amém?
Entonces, ¿cómo entendemos que el ministerio del hermano Branham era el mismo ministerio del Hijo del Hombre? Su audiencia no podía en estos días comprender su lenguaje de la misma manera que no pudieron comprender en los tiempos de Jesús también. Sí, correcto. Juan 8:43. ¿Por qué no reconocéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis oír mi palabra? Palabra. No estaban comprendiendo el lenguaje de Cristo. Y de la misma manera acontece hoy. ¿Sí? Vea que Jesús nació en la Galilea. Sí. ¿Sí? Entonces él era galileo. ¿Sí? O vivía en la Galilea. Sí, vivió en ¿Sí? Galilea. Entonces, las personas de Galilea tenían lo que nosotros llamamos en Brasil de sotaque. ¿Cómo se llama aquí? Acento. Sí, un dialecto, una pronuncia diferente. Una forma de En hablar. Brasil hay maneras diferentes de falar. Las personas del sur hablan de una manera, del norte hablan de otra manera. Yo pienso que aquí en México se pasa la misma cosa. ¿Sí? Entonces hay acentos. Jesús tenía sus acentos en su aramaico, en su hebraico. Las personas escuchaban, las personas de la Judea, Judea. escuchaban los galileos y rápidamente, oh, usted es galileo. Son galileos. Sus acentos muestran que ustedes son galileos. Entonces, Jesús tenía sus acentos, su lenguaje, y aquí él está diciendo, ustedes no están comprendiendo mis acentos. Ustedes no están comprendiendo mi lenguaje. Y vea, todos los discípulos de Jesús eran galileos como él. Só había uno que no era galileo, que era de la Judea. ¿Quién fue? Judas. Judas era llamado de Judas Iscariotes. Así está en su Biblia. Judas Iscariote. ¿Por qué Iscariotes? Porque él era natural de una ciudad llamada Cariote, que quedaba en la Judea. Judea era el- Entonces, Judas tenía un otro acento. Los demás 11 discípulos tenían el mismo acento de Jesús. Hablaban de la misma manera. O sea, para usted ser hoy hijo de Dios, usted tiene que tener el mismo acento de su hijo. correcto. Tiene que tener su mismo lenguaje, tener su misma naturaleza, su mismo espíritu, su mismo vivir, su mismo hablar. ¿Sí? Correcto. Solamente los predestinados é que vão ter. Los demás não vão compreender su acento, não vão compreender su lenguaje. Amén. Amém? Então, esse é um problema, hermanos. Jesus dijo que aunque se predique para todos, nem todos vão compreender. Amén. Jesus dijo que algumas pessoas não podem ouvir, ou seja, não podem aceitar. Mis ovejas oem mi voz e sígame. He aqui que estou a la puerta e el bato. Se alguno oye mi voz e abre a porta, entraré a ele. Assim está. Sí. E cenaré com ele e ele comigo. Sí, amén. Então, alguns crentes não podiam ouvir a palavra de Cristo no sentido de receber e de entender. Como aqueles 70 discípulos que depois foram embora. Sí, se fueron. Se foram. Ajá, sí. ¿Sí? Porque não aceitaram mais os acentos No de entendieron, no Jesús. creyeron más. Não aceitaram mais sua mensagem, seu linguagem. Sí, correcto. ¿Sí? E a Bíblia diz que há alguns que não vão compreender, estão com seus ouvidos surdos. Sei que eu já leí isso, mas vou ler outra vez. Salmo 58, 3 a 4. Se extrañaram os ímpios desde a matriz. Erraram desde el vientre, hablando mentira. Veneno tiene semejante al veneno de la serpiente. Son como áspid sordo que cierra su oído. Há alguns que não vão escuchar, Cierran su oído a la não palabra. vão ouvir. Amén. ¿Sí? Entonces, cuando alguien oye, pero insiste en no aceptar lo que se oyó, ellos están actuando como esas víboras sordas aquí. Cierra sus oídos. Sí. Entonces, ¿por qué no hay nada de ellos que la palabra se hospede? No tienen los genes de Dios, no tienen la representación. Eso va a imposibilitar de ellos mismos comprender esa palabra. Sí, correcto. Ellos no van a aceptar los acentos de la palabra. De otra semilla. Sí, otra semilla. Y ve que incluso el pueblo de Israel, el Señor hizo algo parecido con eso. Hizo algo así. Pues todos los que murieron en el desierto perecieron porque el Señor, en un acto soberano, los permitió que comprendiesen su palabra hasta el día. No les comprendió de verdad que comprendiesen su palabra hasta el día en que toda esa generación pasó.
Ajá, sí, cuando- Também já leí para vocês, pero vou ler outra vez, Deuteronômio 29. Moisés, pues, chamou a todo Israel e lhes dijo: Vosotros habéis visto todo lo que el Señor ha hecho delante de vuestros ojos en la tierra del Egipto, a Faraón y a todos sus siervos y a toda su tierra, las pruebas grandes que vieron tus ojos, las señales y las grandes maravillas, pero el Señor no os dio corazón para entender, ni ojos para ver, ni oídos para oír, hasta el día de hoy. Ajá, Eu sí, estou lendo outra vez isto para vocês para compreenderem. Nós não aceitamos, não compreendemos por livre albedrío. Nós aceitamos, compreendemos, porque Deus colocou em nós um coração para entender, ojos para ver, Amén. ouvidos para ouvir. sí, Amém? Amén. Então, apóstolo Pablo dijo que Deus colocou em nós su querer, Sí, amén. para hacer o su querer e para ser su voluntad. Amén. Entonces, Dios mismo é quem hace alguém entender e aceitar sua palavra. Sí, correcto. Isso não tem nada a ver com o livre albedrío de alguém, ou com o seu esforço personal de desejar ouvir e aprender. Pero solo para aquela nova geração que estava passando allí, que vino e que poseyó a terra prometida, é que o Senhor les ha dado então um coração para entender, ¿sí? O sea, es decir, le dio que la revelación. Entonces Dios da a sus hijos elegidos el corazón para entender, les da la revelación de su palabra, de sus misterios. Sí, amén. ¿Sí? Está correcto. Eso es para todos los elegidos de Dios en todas las edades que vienen en su tiempo oportuno. Amén. Sí, correcto. Amém? Então, hermanos, essa mensagem que eu queria trazer para vocês. Nós estamos aqui porque fazemos parte de um plano de Deus, não de nós. Nós não planeamos isto, não é um programa de nós. Nós estamos aqui porque desejamos. Não estamos aqui determinando nosso destino. Deus já determinou nosso destino. Amém. Tudo isso aqui já está escrito, diz a palavra de Deus. Amém. Não é livre albedrío que escreve, nosso futuro já está escrito. Ah, ¿Sí? Entonces, nadie puede cambiar los planos de Dios para nuestras vidas. Amén. Amén. Que Dios nos ayude para que mientras estivemos aqui nesta tierra, possamos estar aqui com esse testemunho de hijos e hijas de Deus, Amén. sendo su vitrina, como que é? Sendo reflejo de sua palavra, reflejo de su palabra. sendo reflejo de sua doutrina, sendo reflejo de seus genes. ah, Porque o hermano Banda dijo, aquellos que tienen los genes de Dios vão ter as mesmas características de Deus. son frutos. Vão ser semelhantes a seu hijo primogênito. Ajá. ¿Sí? Correcto. Porque é isso que está allá em Romanos 8. Sí. Porque antes de mostrar que nós somos predestinados e todo, para que tudo isso? É para sermos semelhantes a seu hijo primogênito. Sí, correcto. ¿Sí? Semelhantes a nosso irmão mais velho, maior. Mayor. Nuestro ¿Sí? hermano mayor. Então, que Deus nos ajude, irmãos. Amén. Que seguimos isso não com filosofias, mas com essa palavra revelada de Deus. Amém? Amén. Graças a Deus. Amado Padre Celestial, agradecemos a Ti por esse tempo que aqui estivemos para escuchar, ler Tu palavra e compreender um pouco mais tudo o que Você nos revelou nesse tempo do fim. Aún está obscuro, ocultado para muitos, pero para a Sua igreja, esses mistérios são revelados. E nós creemos, Senhor, que é revelado para um objetivo, que é aperfeccionar Tu igreja, aperfeccionar Tus hijos para dar um bom testemunho com seu próprio viver. Ajuda-nos, Senhor, porque isto que nós escutamos e estudamos hoje nos dá uma tranquilidade, nos dá uma segurança, Senhor, de que nada se passa em nossas vidas sem Tu controle, sem Tu desejo, sem Tu vontade. Então, nós descansamos em Ti, Padre, Padre nosso. Que Tu nos ajude, Senhor, a continuar confiando mais e mais em Ti, em Tu palavra. Porque se todos nós tivéssemos sempre isso em nossas mentes, nós quedaríamos mais sossegados, mais tranquilos, menos preocupados com tantas coisas, más notícias. Nós aprendemos a descansar em Tu palavra. Graças Te damos, Senhor, por cuidar de nós. Guarda Tu igreja, guarda estes hijos aqui, Senhor, Tus hijos aqui, as primícias da noiva de Cristo aqui em Culiacán, a todos os hijos que escutam, que estudam Tu palavra, Senhor. Senhor, que Tu esteja com eles,
Es lo que pedimos y te agradecemos. En nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Gracias a Dios.